em São Paulo. Eu sou diretora do ambulatório de alto risco da Clínica Obstétrica do HC de São Paulo, né, do HC da Clínica Obstétrica de São Paulo, e tive a honra, né, sou uma das caçulas, sou a caçula, né, desse grupo, tive a honra de ser convidada aí para estar no meio de estrelas aí, né, de professores queridos, para a gente tentar ajudar. A gente foi convidado meio que no sopetão, em agosto do ano passado, para escrever um documento que ajudasse a gente a manejar gestantes com Covid no Brasil. Eu estou num serviço que desde março do ano passado é o serviço de referência do estado de São Paulo para gestantes críticas. Então, nós tivemos já nesse momento aproximadamente 190 gestantes internadas em UTI, mais de 300 gestantes com Covid internada, e acabamos aí, estamos todos, né, não sou só eu, acho que todo mundo está aprendendo com esse número de casos extraordinário que a gente tem visto, e com o aumento do número de casos agora no ano de 2021, uma segunda onda emendada numa primeira e talvez uma terceira, né? A gente está vendo aí todo mundo aprendendo e modificando seus conhecimentos desde o ano passado. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Eu falo isso toda reunião, correndo o risco de ser piegas, eu vou falar de novo, tá? Eu fico muito feliz de ver essa iniciativa, porque tenho uma formação totalmente do SUS, sou formada pela Universidade de São Paulo, residência aqui no HC, pós-graduação aqui na Clínica Obstétrica, atuo aqui há mais de 20 anos, e tudo que eu sei de conhecimento que é numa universidade pública se deve ao SUS. E eu via com muita tristeza esse conhecimento encastelado nas universidades, e eu acho que essa não é uma oportunidade de ouro que o Covid nos deu, apesar das tragédias, da gente estar criando essa rede de apoio por todo o Brasil, para a gente estar discutindo, depois do Covid, que vai passar, se Deus quiser, a gente está discutindo estratégias de redução de morte materna por outras causas. Então, é um prazer estar aqui com vocês, e como eu disse, honrada em ter sido convidada pela professora Rosiane, que nos capitaneia, junto com estrelas aí do Brasil inteiro, gente que luta e trabalha na redução de morte materna. Obrigada, gente. Bom dia, meu nome é Gabriel, tá? Gabriel Zanan, sou professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, né? Também sou um dos membros desse grupo de Covid e gestação do Ministério da Saúde, que tem trabalhado nesses documentos, tem feito essas iniciativas, né, que tem permitido uma troca grande de experiência entre os grupos, e que isso tem, com certeza, favorecido muito, tá, a melhora do manejo dessas pacientes, né? Cada reunião que a gente tem aqui, eu acho que, assim, a gente tem uma troca de experiência rica, e que ela tem sido modificadora. Eu espero que hoje a gente consiga fazer isso também, né, fazer uma troca de experiência que possa, né, engrandecer, né, todos nós após essa reunião. Lembrando que toda vez que a gente faz uma avaliação de caso retrospectivo, né, gente, a gente tem que ver que assim, é muito mais fácil você fazer uma avaliação depois da ocorrência do evento do que com ele nas mãos. Então, o objetivo dessa reunião é exatamente que a gente possa, assim, ver quais são pontos de cuidado que sempre podem ser, né, melhorados nos nossos serviços, tá? Então, acho que isso daí é um ponto importante que a gente sinaliza sempre que vai fazer essas discussões, porque, na verdade, é importante que a gente olhe para frente e veja o que melhorar, e não olhar para trás e ver o que não deu certo, né? Até porque, como a professora Fernanda disse, né, nós estamos continuamente modificando os nossos conhecimentos em relação à Covid à medida que aumenta a experiência, né, com esse vírus na gestação. Ingrid, tá? A palavra é sua, você, por favor, se apresente, fique à vontade, tá? E já pode apresentar o caso. Obrigado a todos pela presença aqui hoje, viu, gente? Muito obrigada pela palavra, bom dia. Só justificando, o nome tá Lilian, porque a gente está aqui no setor de apresentação, mas eu me chamo Ingrid. Tá dando de ouvir bem? Tá, né? Tá perfeito, Ingrid. Eu sou médica residente R3 de ginecologia e obstetrícia do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, que é a única maternidade de referência do nosso estado de Roraima. E hoje eu vou apresentar um caso de uma paciente que eu mesma acompanhei, tanto na UTI como na questão obstétrica. E posso dar início? Por favor.
Todo mundo está vendo direitinho? Sim, estamos. Tá, ok. Tá. Bom, identificação da paciente. EBS, 18 anos, solteira, escolaridade ensino médio incompleto, natural do país Venezuela, residente em Boa Vista, de onde provém. A paciente era primigesta, primeira gravidez, não possuía nenhum filho. A idade gestacionária de 21 semanas, calculada pela data da última menstruação, tendo em vista não ter ultrassom inicial. Ela ainda não havia iniciado o pré-natal, mas foi considerado de risco habitual devido à idade e devido a negar comorbidades. A situação vacinal era incompleta e a fonte foi revisão de prontuário. A paciente deu entrada no atendimento, né, de urgência e emergência do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, no dia 7/7/2020, ano passado, em julho, com quadros de tosse, falta de ar, cansaço e dispneia de início a 2 dias. Negava febre e outros sintomas. Os sinais vitais. Os batimentos estavam em 110, a frequência respiratória de 30, a saturação de 90, a temperatura axilar de 37 graus e a PA 123/80. Ao exame, ela estava em regular estado geral, taquipneica, hipocorada, uma cruz, hidratada, afebril cianótica, anictérica. Na ausculta respiratória, eram murmúrio-vesiculares diminuídos em bases, com crépitos finos. O abdômen era gravídico, flácido, com ruídos. Extremidades, boa perfusão, sem edemas. De início, a hipótese diagnóstica principal para ela foi Covid, desculpa. Sendo como ela estava com sintomas de dispneia, ela foi encaminhada para como se fosse uma UTI, mas na verdade era uma semi-intensiva, que foi adaptada no setor da maternidade, para atender essas grávidas com sintomas mais graves de Covid. Os exames solicitados foram hemograma, PCR, TGO, TGP, ureia creatinina, coagulograma, gasometria arterial e o swab de Covid. A tomografia de tórax e uma ultrassom obstétrica básica. Ingrid, esse momento era o 3º dia de doença ou era o 2º dia de doença? Terceiro dia. Isso daí já, na admissão, já teve todos esses eventos. Ela já chegou, já foi encaminhada para esse cuidado especial de vocês, né? Isso, já. Perfeito. Tá bom? Nos exames, o que salientava mais importante era um leucograma elevado, de 15.000, levemente alteração das enzimas hepáticas e o coagulograma estava sem alterações. A ultrassom era um bebê de 457 gramas, 138 batimentos, placenta grau 0, o sexo não tinha sido visualizado, em torno de 20 semanas e 5 dias pela biometria. Logo que ela internou, foi iniciado o catéter de O2 a 5 litros por minuto, observando uma leve melhora da saturação. A saturação foi para 97, 98. Já no outro dia, a saturação passou a ter uma queda para 93 e, através da gasometria, foi calculado o índice de oxigenação, que é a relação PO2-FiO2, que estava menor que 300. Enquanto isso, a tomografia ainda não tinha sido feita, demorou um pouquinho para ela ir fazer. E assim foi iniciada a ventilação não invasiva, VNI. A TC de tórax do dia 10, 3 dias depois da internação dela, havia bases pulmonares colapsadas, condensação maciça, piora direita, associada a infiltrados de vidro fosco em terço médio e ápice, certo? O índice de oxigenação mantinha estabilidade, porém evoluiu com piora, sendo decidido a intubação orotraqueal no dia 11 de julho.
E foi iniciado antibiótico terapia de amplo espectro, anfotericina, teicoplamina e meropenem. E ela seguiu em cuidados intensivos, e a sedanalgesia foi Precedex, cetamina, propofol e midazolam. O bloqueador neuromuscular foi pancurônio, e o corticoide foi iniciado também, 120 miligramas por dia. Aí ela estava aos cuidados nesse momento do clínico, que estava conduzindo a UTI, né? Foi iniciado o clínico na UTI, e ao mesmo tempo da obstetrícia. No dia 16, coincidentemente, eu estava no plantão e me chamaram porque não estava conseguindo ouvir o batimento. E aí eu fui tentar ouvir, não consegui, e solicitei ultrassom para ver se tinha batimento. A ultrassom evidenciou o óbito fetal no dia 16, já tinha passado bastante tempo, né, da internação dela, e foi iniciado o misoprostol para expulsão fetal. A dose foi de 400. Dia 18, 2 dias depois, ela expeliu o feto e não foi preciso curetagem. Expeliu tudo. E aí, a partir daí, ela passou a apresentar febre diária e foi mudado o esquema de antibiótico. Ampliou mais para vancos, ceftazidima e tazocin. A partir daí, ela manteve a leucocitose desde a internação, nunca ficou boa, e foi solicitado as culturas. Dia 24, foi iniciado o processo de pronação e supinação, e no dia 24 também foi iniciado noradrenalina, porque teve que ser aumentado um pouquinho a sedação, porque ela estava respondendo. E aí teve que ser iniciado na hora, porque com a sedação, os parâmetros vitais, a frequência baixou um pouquinho. Aqui é a TC. Eu só consegui a TC de 15 dias de sintomas. A gente pode ver que já estava bem acometido, né? Em torno de 90%. A primeira TC eu não consegui por um problema burocrático do setor. E o suave dela veio positivo no dia 21, sendo que o primeiro, que foi aquele que logo foi coletado na admissão, deu negativo. E aí ela começou a ter piora progressiva da troca. Nesse ínter, ela foi transferida para o HGR, que é o Hospital Geral, porque a UTI parou de funcionar, a UTI, então ela foi transferida. E aí, nessa transferência, no HGR, ela já evoluiu com pouca melhora. E, assim, lá mesmo, no dia 31, ela não resistiu, né? Ela foi a óbito e estava em quadro de sepse já franco, e não teve como reverter isso. Nessa transição também aconteceram algumas coisas, não sei como foi para o HGR, entendeu? Então, alguma coisa pode ter acontecido, mas lá ela chegou viva, né? Mas alguns dias depois ela não resistiu. E a discussão que eu trago é assim: muitas vezes a paciente na admissão ela tem alguns sintomas que a gente não sabe se pode ser alguma coisa de mudança fisiológica da gravidez, se é um pouco de ansiedade, né? Então, a gente tem que levar sempre em conta isso. O reforço do sistema imunológico e cardiopulmonar. E, assim, o que eu vi que não tem estudos que comprovem se uma grávida ou não vai evoluir para uma forma grave ou não. E os grupos de risco. A gente deve também salientar que essa gestante era de um país que não é o Brasil, né? É um país vizinho. E a gente recebe muito esse fluxo aqui. Então, muitas vezes ela já inicia o pré-natal tardio e muitas vezes não tomam reforços imunológicos, polivitamínicos, que é necessário. Então, assim, já é uma paciente com um leve quadro de desnutrição, porque lá na Venezuela tem muito problema de alimento. Enfim, falta de alimento é uma coisa mais complicada. Ingrid, desculpa interromper, eu lembro de ter visto a sua apresentação, só me resgata os exames iniciais, ela tinha um HB abaixo de 11, não foi? Tinha, 10.
Só queria, só que senão vou esquecer depois, só corroborando essa sua fala, que você está falando da desnutrição, tá? Eu fiz a análise aqui dos 145 casos internados nos primeiros 6 meses da pandemia o ano passado, e HB abaixo de 11 na admissão foi fator de risco para o uso de oxigênio. Então, eu queria chamar a atenção nisso que você está falando, que é muito importante. Logo nós vamos publicar os dados do trabalho, e tem realmente essa condição clínica, o pré-natal, como tudo, né, gente? Na hipertensão, né, Gabriel, e em todas as outras. Achei interessante essa sua fala, só queria te pontuar isso. Tá? Obrigada. Pois é, então é uma situação crítica. E aí, a gente tentou dar todo o suporte para ela, mas, assim, foi só piorando e não teve como, né? Aí, e também, assim, a discussão que traz é os grupos de riscos, né? Reavaliar melhor os grupos de risco, mas para mim, sim, grávida é um grupo de risco, tá? Eu trouxe esse estudo de Wuhan, da China, que foi onde começou a pandemia, né? E lá, esse estudo, 8% desenvolveram doença severa na gravidez. E apenas 15% segundo esse estudo, o risco de doença severa na gravidez na população é de 8%. Na população em geral é 15%. Então, assim, é menor, mas tem que ver que a gravidez é um grupo menor, né? E aí, nesse estudo do New England, de Wuhan, ele analisou, né, as pacientes que evoluíram para doença severa ou não, tá certo? Idade média entre 31 pacientes, 30 evoluído para não severa e 34 para severa. A nuliparidade, 51 foi para não severa, que era o caso do nosso paciente, no LIPA, né? E 4 para severa. E, assim, os sinais e sintomas iniciais, né? A maioria que foi assintomática evoluiu para não severa. E de 112 que foi sintomática, 103 evoluíram para não severa e 9 para severa. Aí tem os sintomas, que eu vou resumir um pouco: febre, tosse, fadiga e dispneia. Diarreia, das 8 pacientes do estudo, que foi de 118 pacientes, 6 foi para não severa e 2 para severa. Cefaleia, de 7, 5 foi para não severa e 2 para severa. O parto foi a termo, pré-termo foi de 14 e 11 foi severa. Em relação ao parto, de 68 pacientes, 61 foi para não severa. Então, a maioria vai ser para não severa, tá certo? E no caso da nossa paciente, ela acabou evoluindo para um aborto, né? Um aborto espontâneo, que foi de 3, a maioria foi não severa também. E os índices de cesárea, que era isso que eu queria também salientar. Os índices de cesáreas foi de 63, 58 foi não severa e 5 foi cesara. Por que eu queria salientar o índice de cesárea? Porque, isso aqui eu vou resumir um pouco, que vocês vão também entrar na discussão, né? Porque eu acredito que a via de parto, ela deve ser um consenso, principalmente com o obstetra, com o anestesista, com o neonatologista e com o intensivista. Porque eu percebi, assim, que os índices de cesáreas acabaram aumentando em relação ao Covid, principalmente um bebê já viável e a termo. Porque, principalmente aqui na nossa unidade, a gente preferiu, e essa mãe evoluir para o estado grave e acabar o bebê não tendo chance, fazer o parto cesárea, para tentar salvar o bebê, entendeu? Então, no geral, aqui, a gente acaba fazendo isso. Mas a interrupção da gestação deve ser individualizada, né? Em menor que 24 semanas, se tem que salientar os cuidados clínicos maternos. A gente sempre tem que lembrar que a prioridade é a vida da mãe, né? E avaliar a resolução conforme gravidade materna, né? Que, assim, no geral, alguns casos vão acabar evoluindo a óbito intrauterino mesmo. Entre 24 e 34 semanas, deve-se já a cardiotocografia para avaliar
esse bebê, como esse bebê está evoluindo, e resolução, a cardiografia maior que 26 semanas apenas, e a resolução conforme a gravidade da mãe. E acima de 34, usar a cardiotocografia, e a interrupção vai depender da gravidade materna sempre. E as referências foram essas, e obrigada. Muito, muito bem, Ingrid. Obrigada pela apresentação. Gabriel, posso começar falando? Eu queria apresentar a apresentação que eu te mandei. Você interrompe, Ingrid? Ele vai apresentar. Eu queria começar com um grande questionamento para vocês sobre essa questão. Grávida é ou não é grupo de risco, tá? Você interrompe, Ingrid, a apresentação? Isso. Prontinho. Vai direto para o segundo slide lá, Gabriel, porque eu não tive tempo de organizar aí a região, nem nada. Não, tá ok. Ah, você arrumou. Então é isso aí. Vamos lá, gente. Essa grande dúvida. Você põe em modo apresentação? Consegue, será? Claro. Aí. Grávida é grupo de risco ou não é? A Lilian apresentou um trabalho de Juan. Lilian, desculpa, Ingrid, se eu tiver em erro, que eu não vi a referência completa, mas como eu acabei de fazer a revisão, se não me engano, essa corte de 118 casos que você está falando de Juan é de julho ou agosto do ano passado, não é isso? Isso, é de agosto. Você viu que eu estou quase decorando as cortes, né? Porque vai que o Gabriel vai para a minha banca de doutorado, que vai ser isso, ele vai me perguntar da revisão de literatura e eu vou ter que saber decor. Então, tá bom. Então, assim, ó, qual que é o nosso grande dúvida, tá? A pandemia começou em Wuhan, tá? Aí, depois de Wuhan, para o continente europeu, ela foi para onde? Ela foi para umas regiões na Espanha e umas regiões na Lombardia. Gente, pergunta que eu faço para vocês. Nasce gente na China, na Lombardia e em algumas regiões da Espanha? Não tem. Tem controle de natalidade nesses lugares, né? Foi só quando a pandemia veio para as Américas que a gente começou a ver que a gente tinha sido enganado, porque o número de casos em gestante dos trabalhos até agosto, setembro, eram os dados da China e da Lombardia, tá? E aí eu trago para vocês, próximo slide, Gabriel, esse trabalho de novembro de 2020, tá, do CDC, que pegou 1.300.000 mulheres em idade reprodutiva, entre 15 e 45 anos, com Covid positivo da base de dados dos Estados Unidos, que estava no pico da pandemia deles, foi o pico da pandemia lá da primeira onda. E aí pegou dessas 1.300.000, 410.000 que eram sintomáticas para o Covid, que além de ter testado Covid, eram sintomáticas. E dividiu 23.500, mais ou menos, gestantes com 386.000 não gestantes. Fez um propensity score e randomizou para equalizar os outros fatores de risco, por idade, hipertensão, obesidade. Então, eu tinha um grupo comparável de gestantes sintomáticas com não gestantes na mesma idade, com os mesmos fatores de risco sintomáticas. E o estudo mostrou que a gente já estava descobrindo aqui no Brasil e que a gente estava ficando louco aqui, porque nosso índice de morte aqui explodiu, tá? Nossa razão de morte explodiu no Brasil com Covid. Então, o que mostrou? Alô? O microfone desligou. Desculpa, era 3 vezes maior na paciente com o risco de UTI na paciente gestante, em ventilação invasiva de 2,9, em ventilação em circulação extracorpórea de 2,4, e não está aí, esse slide eu copiei da Rossana, nenhum dado de morte quando você lê esse trabalho, um risco de morte de quase 2 a mais na paciente. Esse daí é um dado do CDC, tá? Então, sim, gestante é grupo de risco, foi só quando a gente teve um público maior de gestantes acometidas com trabalhos de N maior que a gente pôde
afirmar uma coisa que a gente já estava vendo, tá? Passa o slide um pouquinho. Se vocês quiserem ver e acompanhar semanalmente, a gente traz o link do Observatório Covid, que é uma iniciativa da Ágata, que é uma professora de estatística da Faculdade Federal do Espírito Santo, junto com a professora Rossana aqui do meu departamento, e o aluno de graduação de estatística, que é o Lucas Lacerda, lá do Espírito Santo, que o link está aí, depois a Karen compartilha, e que a gente consegue, porque eu sempre no CIVEP Gripe dá um pouco de nó na cabeça. Eu, como não sou estatística, eu fico meio que patinando para tirar os dados. Então, com esse observatório, a gente consegue extrair os dados semanalmente, que é atualizado no próximo slide, Gabriel, que é analisado toda quarta-feira, tem o método estatístico, como é que faz. Essa atualização que eu vou trazer para vocês aqui foi da semana passada, eu ainda não tive a oportunidade de fazer a atualização desta semana. Próximo slide. Então, a semana passada, quarta da semana passada, a gente tinha fechado com 1.334 mortes maternas por Covid no Brasil, desde o começo da primeira semana epidemiológica no ano passado. Próximo slide. Sendo que 45 semanas epidemiológicas do ano passado, a gente teve 456 casos de óbito, então com 10,1 morte por semana, e até dia 9, não é 26/5, tá? É até dia 9/6, a gente tinha tido mais 878 mortes, então com uma média de 39,9 por semana nesse ano de 2021, nessa nossa segunda onda, com aumento de 295%. Aí a gente pensa assim, mas é a variante P1 que está mais agressiva, está pegando mais gente, por isso que tem... Próximo slide, Gabriel. O aumento na população geral foi de 106%, não foi de 295% de morte. Tá bom? Então, esse com certeza, quando você entra, pode passar, Gabriel, quando você entra no observatório, a gente vê que obesas é um grupo de risco, respondendo essa sua pergunta do questionamento final, Ingrid, obesas com certeza é um grupo de risco. Vem aí no CIVEP Gripe, ele fala cardiopatia, mas quando a gente tem serviços únicos, como minha oportunidade de dividir os dados, não é cardiopatia, é doenças cardiovasculares que entram no CIVEP Gripe. Então, aí no cardiopatia, eu vou falar para vocês que hipertensa crônica prévia à gestação é fator de risco também. Esses são os nossos dados aqui que batem com o que a gente levantou aqui, tá? Diabetes tem, mas a asma tem, mas não é tão proeminente, então em cortes menores, como a de 145 casos que eu levantei, diabetes e asma não deu. Tá? Então, eu queria só trazer esse panorama respondendo esses teus questionamentos que eu acho que é importante. Então, vamos parar com isso. Grávida é grupo de risco. Grávida que usa catéter de O2 tem que ir para serviço com suporte de O2, com suporte de terciário, com UTI. Tá? Na minha corte, usar catéter de O2 deu um risco de intubar de aproximadamente 3,44 de intubar a grávida que foi para catéter de O2. Sabe que a gente fala, não, catéter de O2 fica na UPA, fica no CEA. Não, catéter de O2 é isso um pouco que vocês fizeram. Catéter de O2 vai para um serviço terciário. E aí, nós vamos voltar à fita, né, Gabriel? Vamos começar discutindo, refazendo a cronologia do caso, porque eu, particularmente, tenho uma grande pergunta desse caso. Será que ela estava mesmo no terceiro dia de sintomas quando ela internou? Aí eu passo a bola para o meu amigo Gabriel. Bem, Fernanda, eu acho que assim, quando você coloca uma paciente chega no terceiro dia, ela já vai para o tubo, isso não costuma ser o habitual. Essas pacientes, elas pioram no terceiro dia. Mas a hora que você traz, Ingrid, para a gente a informação que essa paciente era uma paciente que não tinha pré-natal, não tinha tido cuidado, ela provavelmente não também teve monitoramento desde o início de sintomas, né? E a própria questão da língua também pode ser um dificultador também para poder sinalizar para a gente, assim, realmente quando que começou, né? Então, assim, até esses pontos a gente tem que considerar. É pouco provável que essa paciente, no terceiro dia de doença, ela tenha, por exemplo, já tido critérios de doença tão grave que necessitariam, por exemplo, uma UTI. Você vê que ela já chega com uma frequência respiratória bem elevada, já chega com uma paciente com uma baixa uma saturação de O2 baixa.
né? Então, entrando um pouco nesse contexto. Eu queria pedir licença para poder passar algumas coisas do manual, que eu acho que eles podem falar um pouquinho desse trajeto que a gente deveria percorrer, para depois a gente vir, eu, a Fernanda, e até você mesmo, Ingrid, ou qualquer pessoa queira fazer contribuições, para a gente falar um pouco assim, né, o caminho que ela transitou, como que a gente poderia, né, melhorar para as próximas pacientes. Pode ser? O que você acha, Fernanda? Porque eu ainda tenho algumas coisas que eu gostaria de falar posteriormente, de alguns pontos, mas eu acho que a gente trazendo isso daí, a gente faz uma reflexão interessante, tá? Eu acho que isso daí seria mais interessante. Então, gente, eu vou apresentar para vocês aqui, isso daqui são todos os dados que estão presentes no manual, tá joia? Então, vocês vão ter acesso a isso daí quando vocês acessarem o manual. O manual, ele está em processo de atualização final, espero que nas próximas semanas a gente tenha já uma segunda edição, mas de imediato ele já tem o conteúdo que está aqui, já está disponível no atual, então é importante, né, a gente já repassar isso daqui. Bem, continuando com o que a Fernanda falou, olha aqui para vocês verem, gente, nós temos todo mundo está conseguindo ver minha tela, gente, sem problema? Sim? Se você ver aqui na mortalidade materna, Ingrid, aqui, ó, morte materna, ele tem um risco relativo de 22 vezes nesse estudo. Esse daqui foi um grande estudo mundial, multicêntrico, tá? Em que ele, na verdade, ele avaliou, assim, a mortalidade materna nas pacientes nos diversos cenários mundiais. Aí ele viu que realmente ser gestante é fator de risco, então, só corroborando essa questão que a Fernanda falou. Só que aqui ainda fala de forma mais clara, morte materna, né? O risco relativo de 22,3, que é muito elevado isso daí, comparando pacientes que tiveram e não tiveram COVID. Bem, eu queria começar, então, falando um pouco exatamente disso. Como a paciente ela era uma paciente sem, né, assim, sem cuidado nenhum e tudo mais, assim, é uma paciente que fica sem monitoramento de uma forma geral. Mas para a gente descobrir qual que é o dia 1 realmente, né, quando que começou os sintomas ou essas questões todas, é importante que a gente, sempre que atenda as pacientes no nosso serviço, a gente faça, né, uma triagem clínica dela, com perguntas simples, tais como, está com gripe, está com tosse, nariz está escorrendo, dor de garganta, dor no corpo, né? Então, essas perguntas que tem no manual, se teve contato com alguém que teve COVID. Então, essas perguntas, elas são importantes porque elas nos ajudam a separar essas pacientes para um atendimento mais cuidadoso, para que não seja contaminada a equipe nem outras pacientes. O que a gente tem visto atualmente em muitos lugares são as pacientes, às vezes, que por receio de serem atendidas em um serviço de COVID, ou não serem atendidas na maternidade que ela tem desejo de ter parto, elas, às vezes, acabam omitindo o primeiro contato, porque elas têm sintomas gripais. Daí, talvez, a importância de nós adicionarmos um segundo momento de triagem, né? Então, esse momento de triagem, por exemplo, seria na secretaria ou logo a admissão quando faz a ficha num pronto atendimento, talvez o segundo momento, né? Ou seria intermediário entre essa entrada no serviço e o atendimento, ou mesmo durante o atendimento. Mas é importante a gente ter em mente que as pacientes agora elas têm tido receio de manifestar ou não acreditam que estão tendo COVID. Segundo ponto que eu trago é essa imagem aqui que já é conhecida de todo mundo, que é exatamente o que faz a gente pensar que essa paciente talvez já estivesse com mais dias de doença, porque a gente espera que os primeiros 7 dias sejam basicamente de replicação viral. Né? Obviamente você pode, né, antecipar um pouco, atrasar um pouco, mas assim, a fase pulmonar, uma fase mais inflamatória, a fase hiperinflamatória, ela usualmente ocorre na segunda semana. Por isso que a gente recomenda durante no manual, que a primeira semana você pode ter um acompanhamento 2 a 3 vezes por semana dessa paciente, né? Telefônico, se não tem acesso, acaba tendo que ter alguma forma de fazer um encontro com essa paciente, e diário depois desse período, né? Na versão inicial era até 10 dias, que é que está mantendo, só que nós devemos prolongar um pouco mais para 12, 14 dias nessa segunda versão, porque parece que as pacientes também elas estão agravando de forma mais tardia. E a sua paciente já chega, né, Ingrid, no terceiro dia, já com uma resposta inflamatória importante, porque ela tem uma fase pulmonar aí com uma frequência respiratória de 30, com uma saturação de 90%, então isso daí a gente tem que levar em conta. E isso também é levado em conta quando a gente faz os exames. A gente vê, assim, que o PCR, né, ele apesar de já ter expansões do primeiro ao 8º dia de uso dele, ele ainda continua sendo melhor entre o terceiro e o 7º dia. Obviamente que existem essas outras situações. E à medida que vai avançando, ele vai perdendo a sua capacidade de detecção, né? Obviamente que quando os pacientes são mais graves, eles tendem a eliminar vírus por mais tempo. Aí a gente vê, assim, depois, a hora que a gente terminar isso, Ingrid, só para a gente marcar assim,
sua paciente ela faz um PCR com 17 dias de doença e vem positivo, né? É assim, qual foi o tipo de coleta? Eu acho que vale a pena a gente chamar atenção para essas coisas também. E no primeiro momento, em tese, ela estaria no segundo dia, ou talvez no terceiro momento ainda, que tem uma sensibilidade, né, com suas limitações. Tá? De uma forma geral, a gente tem proposto rastreamento de assintomáticas exatamente para poder quebrar a cadeia de transmissão para paciente, para os acompanhantes e para o recém-nascido. Isso se torna uma coisa importante durante as internações, então a gente tem proposto fazer esse rastreamento de assintomática quando consegue, na internação de paciente, durante a gestação independente da causa e também, né, para o momento do parto. Eu gostaria depois que você sinalizasse se vocês estão tendo essa oportunidade de fazer, nem que seja em algum serviço ou em algum município do seu estado, essa estratégia. Quando a gente recebe uma paciente, ela está assim, com essa doença, a gente pode usar sistemas de scores para poder determinar se ela está grave ou não. Né, a gente vê frequência cardíaca, você vê que a sua paciente já tinha alerta vermelho quando ela chegou, que tinha uma frequência respiratória de 30. Saturação de O2 também, ela era vermelha, ela estava com 90%. Para considerar uma paciente de maior risco, basta ter um sinal vermelho ou 2 amarelos. Você vê que a sua paciente, ela tinha frequência cardíaca, saturação, né, frequências respiratórias, todas elas, né, com níveis alterados no score, então era uma paciente de maior cuidado. E vocês fizeram um cuidado adequado para ela. Né? Lembrando que paciente assintomática eu não peço exame, né? Vamos dizer assim, ela fez um teste para COVID por contato, né? Ou então para internação e veio positivo. Não faça exame, é só observar essa paciente, fazer um teleatendimento se for possível, se não contato, 2 a 3 vezes 3 vezes por dia na primeira semana e depois, né, até o 14º dia diário, tá? Se a paciente tem doença leve, que quer dizer sem dispneia, que não é o caso dessa paciente, não se colhe, além, né, do teste de COVID, se ela já não tiver colhido, não se pede também exames laboratoriais e nem faz nenhuma espécie de tratamento para essa paciente. O único tratamento se ela está com menos de 48 horas de doença, você poderia entrar com o oseltamivir. Que para a sua paciente, se ela fosse considerar naquela questão de D2, ela poderia talvez estar no limite ali de benefício do oseltamivir nesse momento. Mas também não sei, porque eu acho que essa paciente ela tinha mais tempo de doença, tá? Quando a paciente tem doença moderada, aí ela tem que internar. A sua paciente, ela tinha, no mínimo, doença moderada, porque ela tinha uma saturação de O2 menor que 95, tá? Mas ela se enquadrava mais numa paciente com quadro grave, porque ela tinha uma frequência respiratória maior que 30, mantinha saturação menor que 95, né? Eu não me lembro, mas parece que uma das primeiras avaliações você tinha PaO2 e FiO2 menor que 300, não foi isso? Ou eu estou enganado? Na hora que você falou. E aí, esse é o grupo de pacientes que merece antibiótico, né? O oseltamivir, na verdade, a citar nos primeiros 2 dias, heparina e corticoterapia. E a gente tem propostas de antibiótico, e nessa também, eu gostaria depois de fazer como para levantar a bola também, assim, o esquema que usualmente a gente usa é ceftriaxona e azitromicina, né? Eu vi que vocês utilizaram um esquema bem assim, bem diferente do habitual, que é a anfotericina, né? Especialmente a anfotericina, que não é uma droga que a gente costuma utilizar, né, de imediato. Depois eu queria discutir um pouquinho sobre isso daí. Tá? Então, ceftriaxona e azitromicina continuam sendo, assim, os recomendados para as pacientes que têm sinais de infecção. A heparina profilática para essas pacientes, em todos os casos que elas têm doença grave, então essa paciente sua tinha caracterização para isso. Vocês fizeram a metilprednisolona, né? Essa paciente também, mas se a gente fosse considerar que ela estava abaixo do 7º dia também, não seria o ideal. Então, provavelmente partiu do pressuposto que ela estava também com mais de 7 dias de sintomas, porque se ela está na fase de replicação, né, o corticoide, ele, de alguma forma, pode não ter benefício, isso é conhecido de outras viroses, de outras doenças, né, que causam sepsis, daí é uma coisa que já tem esse conhecimento. Internação em UTI, que vocês usaram os critérios adequados, né, que foi a questão assim, o paciente já estava com saturação de O2 ele bem elevada, 5 litros, ela já tinha uma PO2 e FiO2 menor que 300, né, quando o paciente tem esforço respiratório, então você vê que a paciente, que vocês conduziram ela de forma muito legal. E aí também evolução, né? Eu vi que vocês usaram catéter, eu não vi se vocês usaram máscara não reinalante, vocês foram, né, nem o catéter de alto fluxo, não sei se vocês têm, mas vocês foram direto para VNI, né? Então, assim, isso daí também existe uma gradação do suporte ventilatório, lembrando que para essas pacientes, nosso ponto de corte é 95% na gravidez. Ô, Gabriel, só uma interrupção, né? Eu acho que eu até encerrei, Fernanda, porque a gente fica só conversando aqui e a gente não discute.
Não, só para, nesse último slide que a gente fez a progressão de oxigênio, né? Só para reforçar aquilo que a gente falou, que a gente escreveu nas carreiras, isso também é um critério que mudou, né? A gente vai até 5 litros agora, que nem vocês foram mesmo, né? E já indicam um próximo suporte de oxigênio, tá? Isso vai sair na versão revisada, isso vai sair modificado, tá? E só lembrando, né, gente, que aí uma das coisas que eu gostei da condição do suporte ventilatório é isso que vocês fizeram mesmo, né? Que a gente não tem visto acontecer e eu queria reforçar aqui, tá? Porque assim, ó, cada dispositivo de oferta de O2, ele tem um limite, tá? Então, assim, você vai para o catéter de O2, vai até 5 litros, não adianta dar 6, 7, 8, 9, 10, que não acontece nada. Você tem que passar para o próximo dispositivo. A gente recomenda, nos lugares que tem, você fazer o uso de máscara não reinalante ou máscara de Venturi, né? As máscaras faciais de bolsa. Não tem, né? E aí, essas máscaras, elas têm uma gradação. Você vai até não adianta passar de 15 litros, que não faz milagre, nem FiO2 acima de 50% nas máscaras, porque não faz milagre. Aí a gente já tem que pôr a coisa um pouquinho mais com pressão positiva dentro da via aérea. Então, aí a gente vê como, no lugar que tem os catéteres nasais de alto fluxo, que faz uma pressão positiva maior, a gente vai para o catéter nasal de alto fluxo. No lugar que não tem, eu acho que aí não é todo lugar do Brasil que tem, aí no Nordeste, às vezes no Norte, tem aquela substituto que partiu de Fortaleza, que é o helmet, né, que é o capacete, em alguns lugares falam disso, não sei se aí no estado de vocês tem ou não, mas não tem, é a VNI, né, que seria a alternativa antes da gente entubar, que foi o que vocês lançaram mão aí na semi-intensiva de vocês. Então, assim, só para lembrar, gente, que não dá para ficar retardando a intubação, tem um momento crítico de intubar a gestante. E isso é uma das coisas que chama atenção para a gente no Brasil inteiro, quando a gente discute os casos, que às vezes fica o intensivista com dedos de entubar gestante, vocês não tiveram, parabéns, né? E aí fica... Lembrar que a gestante é uma pessoa jovem, na grande maioria das vezes rígida, a gente estica a corda dela mais, mas tem um risco de esticar a corda dela cardiovascular muito e romper, né? Então, a gente tem os critérios. Tá? Não garantiu, que nem vocês falaram, a relação PO2-FiO2 de pelo menos 200 com o suporte que você tem, está indicado a intubação orotraqueal, tá bom? Então, assim, é só para fechar essa parte da discussão, e o Gabriel vai continuar levantando outras questões que nós já fizemos um script antes, né, que a gente trocou umas figurinhas, tá bom? Outros pontos também, assim, Ingrid, que vale a pena a gente discutir, é a questão, por exemplo, do decesso, né, que teve desse feto. Toda paciente com doença grave, obstétrica, em sepse, aumenta-se esse risco, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje as pessoas estão falando assim, olha, o decesso fetal está muito aumentado em paciente com COVID. A gente tem que tomar cuidado com essas informações, porque, na verdade, qualquer paciente com doença grave tem maior risco de ter decesso fetal e expulsão de concepto, né, do paciente entubada, esse tipo de coisa. E essa sua paciente, né, ela estava realmente assim entubada quando ela teve o decesso. E um outro ponto também que chamou a atenção é o seguinte, usualmente nos serviços, paciente que tem gestação muito precoce e evolui para expulsão de concepto, a curetagem usualmente é uma padronização, porque usualmente fica resto lá dentro, né? E é importante a remoção desses restos até para você não deixar um outro foco possível de infecção. E que isso, se ela tiver uma infecção adicional, exacerba o processo inflamatório dela, né? Então, é importante a gente ter em mente isso, eu não sei como é que são as rotinas aí no seu estado, mas, em geral, né, assim, pelo menos em vários serviços de Minas Gerais, né, de alguns outros estados, assim, pacientes que têm perdas fetais, né, precoces, logo da exteriorização da expulsão do concepto, a gente usualmente faz uma curetagem até para garantir que essa paciente não vai fazer uma infecção. Então, isso é um ponto de reflexão, tá? Então, isso daí, assim, é uma coisa que me chamou a atenção, por que não ter feito curetagem, é a logística, o que que isso daí pode ter dificultado, tá? E um outro ponto também é essa transferência, né, gente? Transferir paciente instável com COVID, realmente, assim, é um ponto. Não vamos dizer que é ponto crucial dentro do quadro dela, porque o quadro dela já estava muito grave.
mas você vê que essas pacientes, elas são muito sensíveis, né, e pouco depois ela teve uma evolução realmente desfavorável. Então, essas pontuações eu gostaria de fazer e abrir um pouco para discussão antes da gente, né, falar de algumas coisas de alterações fisiológicas que você tinha perguntado, tá? Essa questão da transferência, Gabriel, só fazendo um parênteses, é isso mesmo, tá, gente? Eu acho que a hora que a paciente está deteriorando, não tem todos os recursos, tem que transferir antes de ficar. Pra vocês terem uma ideia, dependendo assim, ó, às vezes a gente indica por sofrimento fetal um caso, a gente acaba fazendo na UTI, porque só de mudar de andar dentro do mesmo hospital, que é a nossa condição aqui do hospital, não tem essa condição clínica. Então, assim, ela já era uma paciente extremamente instável, você mudar ela de hospital, né, a gente tem que tentar... Eu sei que pode ser que não era a condição ideal daquele hospital, mas acho que o nosso objetivo aqui é trazer à tona a discussão para a gente tentar organizar os fluxos novamente aí na região de vocês. Não é nada de olhar para trás, é olhar para frente. Porque, assim, foi o que deu para fazer, mas talvez a gente tivesse que manejar ela um pouco diferente para transferir ela numa condição melhor, né? Porque, assim, ó, não dá para transferir paciente com uma FiO2 acima de 50%, tá? Porque o que é uma FiO2 acima de 50%? A não ser que você tenha uma ambulância UTI, que não é todo lugar que tem, tá certo? Vai acabar o oxigênio de transporte, gente. Se você transferir de andar alguém com uma FiO2 alta, acaba o oxigênio de transporte, tá? Então, assim, por exemplo, a gente não transfere em alto fluxo, por exemplo, ou em máscara com 15 litros, acaba no transporte, ou sem tuba, que daí você transfere numa condição melhor, porque é uma demanda menor de oxigênio, mas também está com a FiO2 muito alta, vai consumir, né? Então, essas coisas a gente tem visto, porque como eu sou o centro terciário que recebe as transferências, isso aqui é um problema no estado de São Paulo também, que constantemente a gente batalha para acertar o fluxo, porque a piora na transferência, ela é importante. Então, a gente tem que tentar montar um protocolo, de novo, né? A gente se baseia nos... A gente viu que não deu tão... O nosso protocolo aqui mudou umas 10 vezes desde março do ano passado. Não deu tão certo, ó, o caminho é esse, vamos tentar outro. Né? Então, a gente ajusta o protocolo para a gente não ser pego de calça curta, tá? E eu vou te dar até um dado aí para vocês, que eu acho que é importante eu compartilhar, que todo mundo enfrenta problemas. Eu sei que eu estou num hospital com um monte de recursos, que tem uma condição espetacular, mas eu quero dizer que o bate-cabeça que a gente vai mudando também. Do ano passado até novembro, dezembro do ano passado, a gente no Hospital das Clínicas, para quem não conhece, tinha mais de 12 UTIs montadas para o Covid. Tá? E nós tínhamos as gestantes espalhadas pelas 12 UTIs, tá? Então, a gente tinha uma dificuldade imensa de conversa, de manejo, de detalhes, de chama que eu vou curetar dentro da UTI, se for o caso, porque eu sei que, por exemplo, quando aborta, a paciente está instável, às vezes a gente fica assim, não vou transferir para o centro cirúrgico. Não, vamos organizar com o intensivista, vamos conversar, vamos curetar, pode fazer na UTI, tá? Então, só para dar um dado para vocês, eu tive 90 pacientes críticas no ano passado internadas nessas UTIs espalhadas. Nós tivemos uma taxa de morte de paciente crítica aqui de 12%. Tá dentro do Hospital das Clínicas. Bem aquém, no Brasil era 26 nessa época, aqui era 12, tudo bem. Mas a gente achou que ainda que estava ruim, que dava para melhorar a assistência. E a gente começou a ver essas coisas, transporte, que o cara não deixava a gente fazer o procedimento na UTI, não, a gente começou a bater o pé, vamos fazer o procedimento na UTI, até que culminou que esse ano a gente conseguiu o mundo dos sonhos. Tem uma UTI de 12 leitos, que nesse momento tem 10 gestantes / puérpera, só tem 2 que não são nossos, tem uma residente, um R3 e um R2 meu, que é estágio deles lá, e tem um assistente meu lá de plantão. Eu estava de plantão à noite. Então, aí, quando eu mudei essa estrutura, eu vou dar um dado para vocês. Eu tive 110 gestantes internadas esse ano, nessa condição dessa UTI, com o mesmo SAPS, quando você compara o paciente de agora, é a mesma gravidade de antes, só que morreram 6, eu tive 5% de morte materna
nessas gestantes críticas, quando eu organizei essa coisa que, ó, não transporto, não isso, não aquilo. Eu acho importante eu compartilhar esse dado para dizer para vocês que a gente sabe as dificuldades das conversas, a gente sabe que... Não pense que eu estou no Hospital das Clínicas, eu não tenho embate com intensivista, não tenho embate com anestesia, não tenho embate com pediatra, tá? Mas, assim... Por isso que eu estou aqui, nós estamos aqui para falar, né, Gabriel? E dar a mão aí e falar assim, ó, nós estamos entendendo o que dá para a gente tentar melhorar. E aí, eu não quero que vocês coloquem a realidade do que eu fiz aqui, mas eu acho que cada serviço tem que ter esse olhar e ver o que dá para mudar e adequar e deixar o fluxo mais próximo possível de ser seguro, né, Gabriel? Sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que isso daí são pontos de cuidado que a gente tem que olhar para frente. Esse ponto realmente, assim, da transferência é uma coisa que chama atenção, mas mais no sentido assim, o paciente começou a ficar grave, gente, seu serviço não tem, né? Usou oxigênio, ela tem que estar indo para um serviço que tem possibilidade de receber essa paciente, porque essas pacientes também evoluem muito rápido, né? Você não sabe quando ela vai precisar de intubação. Né? Então, eu queria ouvir um pouquinho, Ingrid, de você. A gente fez algumas considerações em relação a esse antibiótico, assim, por que a escolha da anfotericina logo de imediato, né? Essas questões, se vocês fazem ou não essa questão da curetagem de rotina no serviço de vocês nessas perdas mais precoces, ou essa dificuldade logística da UTI mesmo, muito mais para a gente fazer, assim, essa discussão, esse brainstorm mesmo. Então, quanto ao antibiótico, o que aconteceu? Foi logo iniciado amplo espectro, porque como era uma semi-intensiva, que já tinha outros pacientes lá, ficou assim com receio, entendeu? De acabar fazendo uma infecção secundária. E foi por isso. E a anfotericina, o que aconteceu? Era porque a leucocitose não melhorava, entendeu? Então, assim, foi aventada a possibilidade e aí acabaram por escolher tentar pegar tudo. E realmente, sobre a curetagem, eu acho que é um ponto importante, porque depois que ela evoluiu para expulsão fetal, ela começou a ter febre diária. Então, assim, ninguém estava sabendo e aí, é a doença ou será que tem algum foco ali que está piorando esse quadro? E realmente, em vez de... Porque aqui na nossa rotina, normalmente a gente faz uma ultrassom, vê se o endométrio está muito preenchido. Dependendo da espessura, faz a curetagem ou não, entendeu? Então, realmente, eu acredito que em vez de abordar e tentar fazer uma curetagem, já foi logo tentado ampliar o espectro, entendeu, do antibiótico. E eu acho que realmente isso foi uma falha, entendeu? Que eu acho que realmente poderia ter se tentado a curetagem. A questão é que, tipo, é muito essa logística, entendeu? De levar a paciente para o centro cirúrgico, levar o ventilador, levar o tubo de oxigênio lá no centro cirúrgico. O anestesista já está cheio de coisas, cheio de procedimentos de cesárea, parar para ficar olhando a paciente que está ali entubada. Então, assim, foi muito essa logística. Mas eu acho que realmente é um ponto a ser melhorado, realmente. E aqui a gente enfrenta muito essa dificuldade estrutural, entendeu? E, na verdade, ela foi transferida, não foi porque ela precisava de um necessidade, né? Mas foi porque a UTI não ia, a semi-intensiva não ia mais funcionar. Então, a todo momento está mudando a gestão, e aí mudou a gestão, fechou a UTI, fechou a semi-intensiva na maternidade, no Hospital Materno Infantil, agora todas as pacientes vão para HGR, que é o Hospital Geral. Grávida ou não grávida, entendeu? Minha pergunta, Ingrid, tem obstetrícia de alto risco lá no HGR? Não. Tá errado. Desculpa que se tiver um gestor da região me ouvindo, posso falar sem medo de parecer invasiva, mas é só um conselho de amiga. Tá errado esse fluxo. Se vocês estão atendendo gestante puérpera no hospital geral, tem que ter obstetra de plantão no lugar. Não dá. A grávida piora, vai entubar, pode desacelerar o feto, ter que fazer uma cesárea de emergência. Não dá tempo disso daí, não. Não dá tempo de chamar alguém de outro lugar para uma avaliação. A estrutura está errada, tá? Desculpa eu falar assim, gente, mas eu estou querendo ajudar.
e ajudar, botar um pouco de calma no coração da Ingrid, quando ela vai contar isso, ela até fica ofegante, porque eu estou vendo que está gerando sofrimento do povo que está atendendo, né? Então, eu tô só falando isso, porque, e para quem está na gestão, assim, vamos conversar, se vocês precisarem de apoio do Ministério, usem a gente leva a demanda de vocês nós estamos fazendo reuniões com a Fiocruz, intermediando essas gestões também nos estados, tá? Nosso papel aqui é tentar fazer essa ponte e ajudar a gente a resolver essas questões. A gente sabe que tem problema de fluxo em todos os níveis, na triagem, na ponta, no encaminhamento do serviço de médio e alto risco, no intercâmbio na paciente crítica de UTI das equipes. Então, o nosso objetivo aqui é diminuir essas distâncias, gente, e ser que nem grilo falante para ajudar a gente a diminuir esses desencontros, tá bom? Porque a gente tem certeza absoluta, que ninguém sai de casa falando assim, eu vou prestar uma assistência obstétrica de propósito. A gente está tentando fazer nosso melhor, todo mundo, cada um no seu papel. O gestor, o médico da ponta, o médico da UTI e tudo mais. Então, é assim... Paciente instável crítica tem que fazer o procedimento, não dá para transportar nem de andar, Ingrid, tem que fazer o procedimento na UTI, isso tem que estar conversado, não dá para vir o obstetra de outro lugar. O anestesista sobe aqui para a nossa UTI para acompanhar o procedimento, é ele que intuba, se tiver que intubar, é ele que anestesia. Tá bom? Então, porque nós temos um centro obstétrico com um anestesista nosso. Divide a equipe, uma equipe fica lá, a outra sobe para a UTI na paciente crítica, tá? Então, é só o jeito que nós arranjamos aqui, que eu estou dando para você, tá? Eu queria te dizer, Ingrid, que eu fiquei muito preocupada quando eu vi que não curetor, eu falei, vamos dividir isso com o Gabriel, tá? E até pensando que uma paciente que faz febre, vocês escalonaram, mas escalonaram na lógica da infecção pneumológica do pulmão. A gente não teve a cobertura, a anfotericina não cobre bicho da vagina, né? Então, é só um detalhe que às vezes a gente está envolvido, por isso que aqui a gente baixou uma norma. A paciente está com flora selecionada em UTI. A gente já tinha uma conduta antes de fazer a curetagem sistemática, tá? Porque é muito difícil não sobrar resto nessa idade gestacional. A paciente crítica a gente nem discute, a gente nem vai para o ultrassom. A gente tem o AMIL, tá? Aqui, que isso é outro ponto que eu queria dizer para vocês, que se vocês não tiverem AMIL aí, cobre do gestor, porque o Braga assumiu com a gente que vai ter AMIL no Brasil inteiro, tá certo? Porque você montar um AMIL e aspirar ali na paciente que está no leito de UTI, não tem risco, não precisa, eu vou quase ousar dizer, os anestesistas vão me bater que nem precisa do anestesista, não é, Gabriel? Então é assim... Pesada, né? Então, são esses detalhes assim que a gente queria salientar para vocês, para tentar ajudar vocês a montar os fluxos aí, tá bom? A doutora Cristiane, a nossa diretora, ela está aqui, nós gostaria de falar também. Por favor, Cristiane. Oi, Cristiane. Bem-vinda, viu? Olá, tudo bom? Tudo jóia. Quando começou a falar, eu cheguei a pular a respeito do obstetra na UTI. O que acontece? Eu quero falar, agora eu quero falar. Nós estamos adorando o que você quer falar. Meu nome é Cristiane, sou ginecologista e obstetra. Moro aqui em Roraima há 13 anos e atualmente eu estou na direção técnica da maternidade desde novembro do ano passado. O que acontece? O nosso índice de mortalidade em gestante aqui é 68%. É altíssimo, é o índice mais alto do Brasil, entendeu? E a grande discussão que entra é exatamente isso, é a falta do médico obstetra numa unidade, num hospital geral, para dar assistência de rotina a essas pacientes, tá? Um problema muito grande que a gente está aqui no extremo norte do Brasil é número de ginecologistas e obstetras. A gente perdeu em um ano 17 colegas, entendeu?
Nós somos uma maternidade única, que fazemos uma média de 40 nascimentos por dia. Atendemos Venezuela, Guiana, norte de Manaus e todo o nosso estado, né? Nosso estado é composto por pacientes muito, sem pré-natal, muito desnutridas, sabe? É uma característica muito diferente do que a gente é acostumado para baixo. Eu sou gaúcha, me formei na Federal do Rio Grande do Sul, fiz minha especialização em medicina fetal no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui, eu vi coisa assim que nunca tinha visto. Então, assim, é uma realidade completamente diferente do resto do Brasil. É muito precário tudo. Nós não temos UTI na nossa maternidade, embora seja a única maternidade do estado, nós não temos UTI. Nós temos 5 leitos de UTI reservados no Hospital Geral, que obviamente não tem como tu reservar leito de UTI, deixar ele parado para caso aconteça alguma coisa. Quando estourou a pandemia, a diretora, na época, ela montou, na boa vontade dela, uma semi-intensiva dentro da maternidade, tá? E trabalhou, assim, da menina ficar 2, 3 dias de plantão, dando atendimento a essas pacientes, sabe? Porque, além da gente ter déficit de ginecologista, a gente tem déficit de todos os especialistas, inclusive intensivistas, né? E aí, ela saiu da direção, tudo, fecharam a semi-intensiva, que já nos ajudava muito, né? E aí, todas as pacientes COVID são encaminhadas para o Hospital Geral. A paciente chega na maternidade, ela é avaliada. Tem problema obstétrico, mesmo que tenha COVID, problema obstétrico, fica na maternidade. Se não tem nada obstétrico, já é encaminhada direto para o Hospital Geral. Tá? E por esse problema de servidores, nós conseguimos agora entregar uma ginecologista a muito custo, uma obstetra, lá para o Hospital Geral, com carga horária, né? Só que eu penso que ela está mal aproveitada, entendeu? Ela não faz parte de uma rotina, ela faz parte de um plantão, de intercorrência, que chama quando precisa. Que, na realidade, não é isso que a gente precisa para o COVID, né? A gente precisa que ela seja uma rotina de segunda a sexta-feira, já ajuda. Né? A interrupção da gravidez também é uma coisa difícil, porque para a gente mover uma equipe de ginecologista e obstetra para o Hospital Geral, desfalca o nosso plantão, sabe? Então, a gente tem uma logística toda muito difícil, que é principalmente por falta de servidor, falta de médico, falta de colega. Desculpa, eu esqueci. Você falou o nome, eu não registrei. Cristiane. Oi? Cristiane. Cristiane, adorei ouvir tua fala, assim, por isso que eu nem trouxe, eu nem dei muita, eu achei que vocês, eu vi a lógica que vocês estão tentando remar contra a maré, né, da apresentação do caso, e essa discussão que a Ingrid tinha trazido da resolução, eu acho que fica muito difícil da gente fazer se a gente não conseguir estruturar essas outras coisas. Eu posso te falar qual que é o mundo ideal, que é pouco que ela falou ali na hora que ela apresentou a discussão, essa indicação da resolução. Eu digo assim, lá quando a gente escreveu essa primeira versão do manual, a gente ficou um pouco reticente na indicação materna, quando se entubar, quando que indica, né? Hoje a gente amadureceu isso um pouco mais, né, Gabriel, no grupo, e a gente, na nova versão, a gente vai deixar, o que eu vou te falar que vai estar escrito na próxima versão do manual, mas que fica muito difícil de eu falar isso para você, que eu fico até com vergonha de falar isso para você aí, no exército de Brancaleone, tá? Sinto eu falar isso, mas é isso. Mas eu vou te falar o que vai estar escrito na nova versão do manual. A gente vai escrever assim: antes da viabilidade, não é 24, 26 semanas, porque 24, 26 semanas é na lógica daqui do meu serviço, viabilidade de 26. Qual que é a viabilidade de vocês aí da maternidade? 28. Então, vai estar escrito assim, ó, viabilidade, não vai estar mais escrito 24, que nem nós escrevemos na primeira versão. Nós fomos...
a gente pede desculpas, tá? Porque nós também tivemos uma curva de aprendizado nessas discussões que estão sendo enriquecedoras para a gente, que, como eu disse, nós estávamos dentro dos muros da Universidade, da Universidade de São Paulo, da Federal de Minas Gerais, nós estávamos dentro dos muros. O Gabriel e eu, a gente já saía para algumas discussões fora, mas é outra realidade. Então, no manual vai estar escrito assim, ó, viabilidade. Antes da viabilidade, desconsidera o feto, que nem vocês fizeram. Considere a mãe. A paciente deteriorou depois de 34 semanas e vamos entubar, é muito difícil, na maioria dos serviços no Brasil inteiro, manter uma vitalidade diária de 2, 3 vezes por dia e não fazer o parto. Vai, né? Então, sim, a partir de 34 semanas a gente vai autorizar fazer o parto, porque é o que temos para o manejo na nossa realidade brasileira. Eu não faço aqui. Estou quase mudando de ideia, a gente está fazendo, porque a gente ganha mais 2, 3 dias, talvez um corticóide, mas acaba fazendo parto, tá certo? Agora, entre a viabilidade a 34 semanas, a gente maneja componente clínico materno e acaba indicando, na grande maioria das vezes, é isso que vai estar escrito, por sofrimento fetal, desde que você, na sua realidade, consiga manter uma vitalidade fetal diária. Nós temos um outro projeto que vai ser expandido para vários estados, eu acho que o Roraima está contemplado, da gente fazer uma tele-UTI, né? A gente já está fazendo com Rondônia e a gente já está fazendo com o hospital aqui em São Paulo, em Guaianazes, que é a equipe de lá entra com um intensivista do INCOR e um de nós aqui do alto risco para discutir longitudinalmente todos os dias os casos internados, tá? E isso já está acontecendo com Rondônia. Meio-dia começa em Rondônia, já está começando aí Rondônia, meio-dia, na verdade é 11 para vocês, né? Então, eu queria dizer isso, o mundo ideal é esse, mas se você não consegue garantir uma vitalidade fetal, não adianta falar que eu não vou resolver, tá? Sim, eu posso não resolver considerando assim, vou agravar mais a mãe, então vou desconsiderar o feto mesmo, tá? Então Fernanda, uma meia-culpa, porque eu acho que a gente pode melhorar isso mesmo com as poucas coisas que a gente tem, entendeu? Se a gente tem um índice de morte de 68% entre as gestantes, eu acho isso inaceitável, mesmo aqui, com todas as dificuldades. Ô, Cris, eu nem projetei naqueles slides que eu interrompi do Gabriel, que era a minha aula que eu mandei para ele, tem no observatório, a gente extrai esse dado por estado, a taxa de letalidade de paciente em UTI, né? E realmente a de vocês é uma que bate no pico do Brasil, é maior do que a média do Brasil. Que uma coisa simples, que é botar um obstetra lá, orientando o intensivista, vai diminuir. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Às vezes, a gente tem conhecidos que estão lá e ficam tirando dúvida por mensagem, ou então eles falam, manda sem o bebê, porque quando chega lá com o bebê, eles ficam, ó, de mão atada. Mas aí que tá, gente, manda sem o bebê, se a mulher está na fase de replicação viral, se ela está na fase crítica da doença, fazer o parto vai piorá-la, não vai ajudá-la, entendeu? Exatamente. É isso que a gente precisa do obstetra para estar lá. Tem que ter uma organização, entendeu? Tanto faz o quê, entendeu? Manda com o bebê, manda sem o bebê, tá? Isso tá um pouco... Tanto faz o quê, Ingrid? Quando você conseguir escrever, a gente brinca que você vai ganhar $1 milhão, não é isso, Gabriel? É a pergunta de $1 milhão, quando fazer o parto? Agora, o conceito que a Fernanda deixou claro é o seguinte, o risco fetal e o risco materno que vão ser sempre levados em consideração. Lembrando que parto nunca é um bom negócio para a mãe. Para o feto pode ser. Então, fetos mais próximos ao termo, igual a Fernanda está falando, que vai ficar mais claro agora no manual, né, você vai ter uma maior, assim, você vai considerar bem o feto dentro desse risco-benefício. Mas lembrando que ainda assim para a mãe não é a melhor dos estados. Abaixo de 24 semanas, né, abaixo da viabilidade, né, Fernanda, que é o que vai estar, também é a mesma coisa, assim, não vai ter benefício fetal, né, então, portanto, para a mãe, o melhor benefício é não fazer o parto. Obviamente, se tiver um decesso, vai ter que fazer o esvaziamento, vai ter que fazer, né, o processo necessário. Agora, nesse meio tempo, realmente, assim, a conduta clínica ela é importante. E me sensibilizou muito suas palavras, tá, Cristiane? Eu gostei muito de te ouvir, porque, assim, às vezes, quando a gente fala assim, você falou assim, agora eu vou falar. Eu acho que é isso.
tá? Porque eu acho que quando a gente está motivado para fazer uma modificação, a gente fala, a gente tenta modificar, né? E falar não é necessariamente brigar, não. Quando a Fernanda fala assim, olha, nós temos embates. Os embates não são brigas, né? Não é desrespeito, não é nada disso, não. É simplesmente um posicionamento, fala assim, olha, não está legal, né? Essa forma de cuidado, né? E nesse momento, numa UTI sem obstetra, não está legal. A ideia é boa, mas o efeito não é legal, né? É como se você tentasse fazer alguma coisa que necessita 2 peças e só tem uma. Não vai funcionar, tá? Então, é importante que a gente tenha essa sensibilização também, porque enquanto não houver esse avanço, vocês podem ter problemas com os pacientes em UTI, tá? Talvez o semi-intensivo de vocês funcionava melhor do que a própria UTI lá agora de forma isolada, não porque não é o meu hospital, é porque eu quero, não, é porque necessita dos 2. E você tinha os 2 aí, né? Quando você separa esse binômio, né, intensivista, obstetra, você começa a ter as dificuldades de decisão, que é igual a gente está falando, até a gente aqui discutindo, né, de uma forma muito aberta, até para o obstetra é difícil definir qual que é o momento do parto, mas a gente já tem entendimento. Hoje a indicação da cesárea na UTI lá, o embate foi eu com a Rossana, porque eu fiquei à noite, eu vi a mulher deteriorando e a vitalidade alterando, ela chegou de manhã, ela achava que dava para esticar a corda, eu briguei com a própria Rossana aqui hoje. E aí, como 2 bicudos em menos bigode, acabou que ela falou, eu não posso subir na UTI. Então, eu estou na UTI, eu vou indicar. Eu indiquei, no fim eu estava certa, tinha sofrimento fetal, pH de 7,15. Vocês verem que a decisão é assim, ó, nós já manejamos 185 gestantes críticas. Essa dúvida surge quando está... Eu acho, né? Eu tenho até vergonha de falar que eu acho que eu estou no Olimpo aqui, entendeu? Com essa condição. Eu converso com o intensivista, eu converso com a neonato, a equipe de enfermagem da UTI está aprendendo obstetrícia, a equipe da obstetrícia de enfermagem está aprendendo UTI, tá lindo o processo, tá? É muito... Eu estou muito feliz porque foi uma bandeira que nós pegamos para a gente dessa multidisciplinaridade. Quando a gente fala da briga, do embate, é um embate mesmo, embate no bom sentido, né, Gabriel? Sim. Só que eu acho que esse embate está promovendo uma coisa assim, somos todos uma equipe só. Se a gente não acabar com isso, nós não vamos combater morte materna no Brasil. O Covid vai passar e a gente vai continuar batendo cabeça, entendeu? O que nós estamos falando aqui para o Covid vale para a hipertensão, tá? Tem uma que está com Covid na minha UTI... Aí o clínico hematologista que foi lá ver, olhou para ela com plaquetopenia, ela convulsionou 3 vezes em outro hospital, não deram sulfato, a gente mandou dar sulfato, transferiu. Aí ela tá com uma HELP. E o intensivista, não, quero dar imunoglobulina. Eu falei assim, dá dexametasona, essa moça tá com uma HELP. Né? Então, quando você não tá... E aí, pelo Brasil inteiro... Essas pacientes são manejadas a muito grave sem o obstetra. Quem entende de eclâmpsia é obstetra, gente, não é intensivista. Deixa eu falar bem claro aqui, enche a boca para falar, tá bom? Então... HELP e eclâmpsia aqui a gente manipula na nossa enfermaria. Nós também. Mas agora vai mudar, porque nós ganhamos um espaço de conversa com os intensivistas. O Covid não deu isso. Manipula bem, muito bem, entendeu? E às vezes o que acontecia também, né? Indicou a cesárea, né? Aí o anestesista, aí faz toda a paciente da tarde, por exemplo, oxigênio só, né? Aí não, o anestesista só vai anestesiar se tiver lá no Hospital Geral uma vaga de UTI reservada, porque se ela pode descompensar, se eu posso precisar entubar ela, ainda tem essa logística. Ou seja, briga muito aqui a também. paciente, se caso precise ser entubada, ela vai ser transferida, tem que chamar o SOMU para transferir. Porque olha, não tem... Eu só estou te falando aqui, eu só estou fazendo... Eu estou aqui no Vixe e olha, que eu estou muito compadecida de vocês, eu só estou estendendo a minha mão aí para vocês do outro lado. Eu trabalhei aqui, convido todos. A primeira paciente que eu fui atender quando eu cheguei aqui, imagina, vindo do Rio de Janeiro, de universidade e tal, era uma malária, que eu nunca
Eu lembro que estudei malária na faculdade, né? Aí eu chego aqui, já era a 8ª malária que a mulher tinha só na gravidez. Sabe? Então, tu vê coisa aqui que até Deus duvida. É um aprendizado maravilhoso. E é uma terra muito boa. Tem suas dificuldades mesmo, mas a medicina que é feita às custas dos profissionais de saúde, e isso é muito bonito de ver, sabe? Porque funciona mesmo por causa dos profissionais de saúde, que acaba virando uma grande família, porque aqui é uma cidade de 400 mil habitantes. Nosso estado tem 600 mil habitantes, entendeu? É uma cidade pequena. Então, assim, não se sintam muito penalizados com a gente, que a gente dá conta do negócio. Não é isso, eu estou só brincando, Cris, porque acho que a ideia nossa é esse fórum ser também para a gente levar, e a gente tem anotado tudo isso, para a gente levar para as discussões que vão para cima, na gestão do Estado, na gestão do Ministério. A mil eu vou querer. O Braga, coitado, o Braga, não sei se vocês conhecem o Braga, que está como secretário do DAPS, ele é da Universidade do Rio de Janeiro, e ele é especialista em mola, e ele veio aqui ver esse nosso projeto de tele-UTI, ver o nosso esquema da UTI e tal, e acabou dando uma aula de mola na nossa reunião clínica, né? Aí eu já falei assim, o Braga tá gravando, agora eu vou fazer a pergunta não de mola, mas para o secretário da DAPS, né? E o Amil, né? Aí ele assumiu, tá gravado, tá, gente, na reunião nossa aqui. A Mil é responsabilidade minha, ele bateu no peito e ele quer botar a Mil no Brasil inteiro. Responsabilidade do Ministério, tá? Então, tô levando aí essa notícia para vocês, tá bom? Atenção da gente. Gente, assim, a conversa ela tá muito gostosa. Eu acho que assim, mas alguns profissionais têm alguns compromissos agora, tá? Eu fiquei honrado, viu, Cristiane e Ingrid, de ter participado dessa discussão com vocês, né? Eu me solidarizo, né, com cada perda que ocorre no seu estado, porque nós somos todos do mesmo país e cada perda que ocorre aí é uma perda que ocorre para mim, é uma perda que ocorre para a Fernanda, né? Nossas mulheres, elas não merecem isso, né? A gente tem que realmente fazer um esforço hercúleo para melhorar os nossos fluxos de saúde. Às vezes nós temos até uma estrutura mínima que dá para fazer, mas a gente tem que organizar. Isso também não é fácil, mas a gente não pode deixar de desabafar, não pode deixar de cobrar, né? Porque é isso que modifica, né? Não é necessário brigas hercúleas, igual as pessoas acham que cobrar, não, é simplesmente posicionar que algumas coisas, de formas isoladas, elas não funcionam adequadamente, né? E que a gente precisa de criar um fluxo. Me solidarizo com vocês, me senti honrado de participar hoje com vocês aqui, espero que essa discussão possa ter contribuído, colocamos à disposição, né, Fernanda, né, para o que a gente puder ajudar, porque realmente, assim, cada local tem a sua peculiaridade, cada local precisa da sua ajuda, então a gente tem que tentar entregar o que a gente puder, tá? Vocês estão de parabéns nessa luta diária que vocês têm aí, né, é um motivo de orgulho para todos nós o que vocês têm feito, né, procurado fazer dentro do estado de vocês. Mas a gente sempre pode melhorar alguma coisa. Isso a gente nunca vai poder achar assim, cheguei no ponto. Aí que a gente chegar no ponto, é porque a gente não está enxergando, né, além do horizonte. A gente precisa de olhar para frente, porque esse Covid realmente está desafiando a gente, assim, ao nosso máximo, né? Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Professora Fernanda, faça as considerações finais. Olha, eu só tenho a agradecer, tá? Mais uma manhã de aprendizado para mim, porque, como eu disse na minha fala inicial, é isso que eu acho que eu acredito daqui para frente, da gente fazer uma grande rede de apoio do conhecimento que vem da universidade para quem está atendendo na ponta, e é para isso que nós estamos aqui, é para isso que o conhecimento é produzido, tá? Então, porque se ele não sair de ser produzido para ser aplicado, nós não ganhamos nada com isso, tá bom? Então, assim, ó, muito obrigada, Cris, muito obrigada pela sua participação, fiquei feliz, tá? Muito para a Ingrid também, e só tenho a agradecer o dia de hoje, viu, gente? A gente agradece. Ingrid, Cris, por favor, façam as finalizações aí. A gente agradece a oportunidade, né, de estar encontrando com vocês, né, pessoas tão experientes. Obrigada, é sempre um dia a mais de conhecimento, e a lição que fica é que a gente sempre pode fazer um pouquinho mais e melhor.
É uma delícia ouvir vocês, muito bom, muito gostoso mesmo. E a gente se coloca à disposição caso queira nos visitar aqui, a terra é linda. Tá? A gente mostra. Eu não vejo a hora do Covid acabar, porque o duro é a gente vê as fotos do lugar, é lugar de praia, é lugar de rio, é não sei o quê, e a gente está aqui, ó, eu estou vendo uma selva de pedra na minha janela, tá certo? Mas isso não é legal, né, Gabriel? O negócio vai acabar para a gente viajar, né? À tarde, tu vê tucano voar. É uma delícia. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado a todos, uma boa tarde para todos, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Até. Um abraço, gente. Um abraço. Tchau.